Então, boa tarde, galerinha. Nós vamos continuar nossa aula, né? Então, dando aqui a correção das nossas atividades que foi feita na semana passada, certo? Então, vamos lá, começar. Então, passando aqui, correção da atividade. Quando nos referimos à palavra ecologia, logo nos remete na cabeça que a palavra vem do grego. Logia significa estudo e oikos significa casa. Juntando tudo, a gente fala que é o estudo da nossa casa, porque a Terra é a nossa casa, né? Então não existe esse negócio. Ah, mas eu moro numa casa, mas o planeta é que é a nossa casa realmente, certo? Continuando. Então, na verdade, a nossa Mãe Terra, a nossa biosfera, com o nosso aprendizado sobre o conteúdo, ao se referir onde uma espécie pode ser encontrada, então começa a questão a partir daqui. E o que faz no lugar onde vive, estamos informando respectivamente. Então, o que é que ele quer dizer? Primeiramente, onde uma espécie é encontrada. Então, onde uma espécie é encontrada? Por exemplo, se eu falo, onde é que você encontra um jumento? Lá no Ceará, onde tem a caatinga, né? Então, eu estou falando do habitat do animal. Então, o primeiro seria habitat, onde é encontrado. Por exemplo, onde encontra um jacaré do papo amarelo? Lá no Pantanal. O Pantanal é um habitat. Onde é que encontra um camelo? Lá no deserto do Saara. Então é o habitat. Aí, e como é que ele vive, no caso? O jumento ele vive no calor extremo, numa quantidade de sol entre 30 a 40 graus Celsius. Vive com outros animais como o tiu, o carcará e outros animais e plantas como cactáceas, né? Aí eu estou descrevendo a região e como é o clima, os animais que interagem com ele e tudo. Então, nesse caso aqui, essa interação todinha mais completa é chamado nicho ecológico, certo? Habitat é o local. Nicho ecológico são as condições de aonde ele vive e com quem ele vive e os fatores climáticos, tudo isso é nicho ecológico, certo? Então vamos para a próxima questão. Próxima questão. No caso, aqui ele vai falar sobre o cogumelo shiitake, que diz que é uma iguaria, que é usada na culinária russa e foi aperfeiçoada pelo francês, tanto é que o francês gosta muito do champignon, que é um tipo de cogumelo, mas também os orientais, eles gostam de outro tipo de cogumelo, que é chamado shiitake ou shimeshi, certo? São cogumelos comestíveis, que são fungos, né? Tanto é que o cogumelo é muito bom para o nosso sistema imunológico, né? Porque do fungo é que se produz o penicillium, que forma um antibiótico chamado penicilina, que cura a gente de certas doenças bacterianas, né? Voltando aqui, o que ele quer? Ele diz o seguinte, o shiitake, que é cultivado em troncos, então você tem que imaginar, um tronco ele vem do quê? De uma árvore. Então o shiitake, ou o cogumelo shiitake, ele vai nascer no tronco das árvores, certo? Onde suas hifas se nutrem de moléculas orgânicas da madeira. Então as hifas dele vão ficar aqui tirando o alimento da madeira da árvore. Certo? Aí o que é que ele fala? Uma pessoa ao comer o cogumelo shiitake está se comportando como? Aí ele quer saber na cadeia alimentar. Como é que essa pessoa está se comportando? Então eu vou desenhar aqui um bonecozinho simples e rápido, porque a gente não tem tempo. Mas está aqui. Então aqui é a pessoa. Pessoa. Aqui, cogumelo. Aqui, árvore. Então tinha que saber isso aqui. Então, na cadeia alimentar, a árvore é o quê? É o chamado
produtor. Porque ela, através da fotossíntese, ela faz a sua alimentação. E o cogumelo shiitake? Ele vai se alimentar de quem? Da árvore, através dos seus nutrientes. Então ele seria chamado consumidor, mas como ele está comendo da planta diretamente, então ele é consumidor primário. Aí ele falou que o homem foi lá comer os cogumelos shiitake. Então veio o homem e comeu o cogumelo. Se ele é primário aqui, o homem vai ser consumidor secundário. Por quê? Ele se alimenta do cogumelo e o cogumelo se alimenta da planta. E isso forma a chamada cadeia alimentar. Ou fluxo de energia alimentar. Certo, pessoal? Então a resposta é consumidor secundário por causa disso. Ok? Então tinha que saber aquela regrinha de ordem na cadeia, que eu expliquei para vocês na aula passada. Ok? Vamos para a próxima questão? Vamos lá. Vamos para a próxima questão. Aí tinha essa daqui, né, que tinha esse desenho onde o sapo estava no centro e outros animais. Aí fala o seguinte: em nossa casa é dominada planeta Terra. Existem seres com vidas e elementos químicos e físicos chamados de biótico e abiótico, denominados pela nomenclatura biológica. Observe o esquema abaixo que mostra os componentes de um ambiente onde vivem sapos e depois marque a alternativa dos números correspondentes ou de componentes biótico e abiótico, respectivamente. Então, eu tinha que saber, primeiramente, o que é um ser biótico. Segundo, eu tinha que saber o que era um ser abiótico. Certo? Então, resumidamente, em biologia, biótico, a palavra bio vem de vida. Então, todos aqueles seres que têm vida. Exemplo de ser biótico, nós temos aqui o sapo. Né? Então, o sapo é um ser biótico. E outros animais, como plantas também, qualquer ser que tem vida é chamado biótico. E abiótico é o que, professor? É todo aquele que não tem vida. O que é que não tem vida? A luz solar, os minerais, a temperatura, isso não tem vida. Então são considerados abióticos. Na biologia, quando a gente coloca um A no começo de uma palavra, porque aqui é vida, a gente está negando. Então esse é como se tivesse escrito não. Então, não tem vida. Então, toda palavra que você vê lá, abiótico, acelular, é que não tem célula. Celular, que tem célula. Então, biótico, que tem vida. Abiótico é aquele que não tem vida. Então, vamos ver aqui. Primeiramente, ele quer saber dos seres bióticos. Aí, o sapo é um ser biótico, não é? Outros sapos. Então, sapos com outros sapos. Não é a mesma coisa, não é o mesmo grupo? Então, aqui seria um biótico. Né? Então, grupos de sapos, um biótico. Aí, temperatura é biótico? Não, é abiótico. Lama é biótico? Não, é abiótico. Micro-organismos são seres pequenos. É biótico, então seria biótico. Predadores, pode ser um coelho, pode ser um leão, pode ser um jacaré, então também é biótico. Vento é abiótico, então abiótico. Água é abiótico. Plantas é biótico, porque planta tem vida. Parasita. Parasita, quando a gente fala, é um piolho, um carrapato, é um ser
biótico. Rocha, abiótico. Luz, abiótico. Umidade, abiótico. Agora, quantos seres bióticos tem? 1, 2, 3, 4, 5. 5 seres são bióticos. E quantos abióticos tem? 7 seres, né? Que a gente estava vendo. Então, 7 seres abióticos. Então, tá aí a resposta. 5 seres bióticos e 7 seres abióticos. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo pelas redes sociais e aí perguntar para mim que eu vou te responder, certo? Amanhã, então vamos lá. Vou apagar aqui e vamos para a nossa última questão. Então vamos para a nossa última questão, pessoal. Aí nós temos aqui, a nutrição dos seres é indispensável para se manter os níveis tróficos de energia. Vão se dissipando ao longo da cadeia alimentar. Quanto mais próximo do produtor nessa cadeia, mais energia o consumidor tende a obter do meio. O homem poderá ser classificado como consumidor primário e secundário. Por quê? Se a gente for desenhar um homem, ele pode se alimentar do produtor, que é a árvore, né? Então a árvore é o produtor. Então, quando ele consome diretamente de árvores e plantas, qualquer planta, seja uma cebola, uma cenoura, uma batata, um tubérculo, ou uma raiz, ou uma flor, qualquer frutas e isso daí que vem das plantas, ele se torna um consumidor primário. Mas quando ele se torna, no caso, secundário? Quando ele se alimenta de outros animais, por exemplo, a galinha, né? Ou o coelho. Vou desenhar o coelho que é mais fácil do que uma galinha. Por exemplo, um coelho aqui. Ele se alimenta do coelho. O coelho come cenoura, que é um consumidor primário. E o homem come o coelho. Então o homem se torna aqui um consumidor secundário, certo? Então aqui, consumidor secundário quando ele se alimenta de um animal. Quando ele se alimenta de um vegetal, ele é consumidor primário. Aí vamos ver a questão, o que é que ele está pedindo. O homem poderá ser classificado como consumidor primário e secundário quando alimentar-se respectivamente de... Aí vamos ver a alimentação. Leite e queijo. Leite é primário? É planta? Não. Hoje tem leites de planta, mas é extraídos. Mas para se extrair, quem faz esse processo? É o homem. Então ele se torna o quê? O segundo na cadeia. Mas também a gente tem que ver que queijo, por exemplo, tirado da vaca, vem do leite. A vaca tem que se alimentar, né, produzir o leite para o homem se alimentar. Então, no caso aqui, seria consumidor secundário, porque ele não vai diretamente na planta, e o queijo também seria consumidor secundário. Então, essa daqui estaria errada por isso. Salada e arroz. Saladas são plantas, né, vegetais, então é consumidor primário. E o arroz? O arroz é grão, que vem de uma planta, então é consumidor primário. Então é 2 consumidores primários. Ele quer um primário e o segundo ele quer um secundário. Então ele quer um de cada. Arroz e feijão. Arroz é um grão, consumidor primário. Feijão é outro grão, consumidor primário, que são plantas. Agora, batata doce é um consumidor primário. Fígado de vaca, consumidor secundário, porque ele tem que matar a vaca para poder comer o fígado.
Então a resposta seria batata doce e fígado de vaca. Frango grelhado, consumidor secundário. Leite de vaca, consumidor secundário, porque os dois têm que ser extraídos da vaca que come a planta, que é o produtor. Então, no caso aí seria a resposta certa, batata doce e fígado de vaca. Então, eu agradeço imensamente a vocês, né, por ter assistido, né, pessoal? Outra, para validar sua presença é necessário que vocês marquem as atividades lá no Instagram, certo? Da escola ou da Cred12, certo? Então coloquem lá e também faça um comentário sobre os exercícios, do que achou da correção, certo? Aí eu vou validar a presença de vocês na escola, tá certo? Então eu agradeço a vocês, tenham um bom final de semana, fiquem com Deus, certo? E semana que vem nós temos conteúdo novo. Se bem que a gente já vai continuar aqui num outro videozinho, que daqui a pouco eu vou postar, que ele mostra uma introdução a esse conteúdo, que vocês também vão ter que falar um pouquinho sobre ele, tá certo? Então um beijo, fiquem com Deus, que Deus abençoe a família de vocês, né? E que tenham um bom final de semana e um bom feriado, né? Que 7 de setembro também é feriado, tá certo? Obrigado, pessoal, tudo de bom.